Bem-vindo ao meu canal Contato Alienígena. Muitos de nós cresceram lendo histórias em quadrinhos, assistindo filmes do Super-Homem e conhecemos a Fortaleza da Solidão. E o que era ficção se tornou realidade. Eu gostaria de falar sobre a Caverna de Naika, que foi descoberta em 1910 e que a primeira, quando eles descobriram essa caverna, eles descobriram cristais chamados cristais de Gipsita. Esses cristais de Gipsita, eles eram pequenos cristais, né? Era uma caverna repleta de pequenos cristais. Aí eles foram abrir um outro túnel para fazer uma ligação com uma outra caverna, e eles descobriram que eles descobriram novos cristais, só que esses cristais tinham mais ou menos uma média de 11 metros de comprimento e 55 toneladas. Eram cristais gigantes. E o incrível também que aconteceu foi que os próprios mineradores não conseguiam ficar dentro da caverna por mais de 10 minutos sem aparelho. Aí só depois que outros cientistas foram até o local, eles começaram a usar aparelhos, né, tipo aparelho com uma roupa especial, com um cilindro de oxigênio e que fosse uma roupa que fosse refrigerada. Aí eles conseguiram ficar por mais de 45 minutos. E o que é mais incrível na caverna de Naika é que o calor é tão grande, e não só o calor, mas o efeito da umidade, quase de 90 a 100% de umidade, pode até causar a morte da pessoa se ficar muito tempo ali dentro, mesmo com aparelhos, né? Porque a umidade é muito. O problema da umidade é que quando todos os desertos, né, a maior parte dos desertos, tem uma média de mais ou menos uma média de 40 a 60% de umidade, né? O deserto do Atacama, né, chega mais ou menos a isso, né, e alguns outros desertos. Então eles tornam-se um pouco difícil você viver no deserto quando a umidade chega a 60%. E lá chega na caverna de Naika, chega de 90 a 100% de umidade. Então é impossível o corpo conseguir sobreviver nesse tipo de clima, né? Então, o que mais uma novidade que muita gente não sabe é que quando eles descobriram a caverna de Naika, é lógico que teve as primeiras piadinhas, né? Que nós chegamos, ela seria a caverna do Super-Homem, a Fortaleza da Solidão, mas também eles começaram a descobrir algumas coisas estranhas. Dentro da caverna, os cientistas começaram a escutar um som estranho, um som assim muito estranho, que ficava vibrando, né, numa frequência específica que muita gente escutava, muitos cientistas escutaram e acharam estranho isso. E logo depois foi descoberto que poderia ser alguma vibração de o que seria a vida dentro da caverna, vida animal. Então eles disseram que poderiam existir vida dentro dessa caverna de cristal, e a vida nada mais que a gente conhece seria um extremófilo. São pequenos organismos que vivem em condições adversas à vida, por exemplo, geoquímicas adversas e extremas. Então isso é uma outra coisa que ninguém sabia, mas eu descobri depois que eu li vários assuntos sobre essas cavernas de Naika. A caverna de Naika ela foi fechada para que as pessoas não entrassem ali
por vários motivos, né? Então, fora o lado perigoso de você morrer dentro da caverna, né? Porque se você não tiver uma preparação específica, você morre lá dentro, entendeu? Porque a pessoa ela começa a ficar cansada e o corpo não reage, porque o calor é muito desgastante. Então ele faz com que o corpo fique fraco e você não consiga se mover e acaba morrendo lá dentro. Então é o que acontece não é porque as pessoas, eu sou fortão, vou passear ali dentro e vai conseguir. Não, não é assim não. O calor, a umidade é tão forte que ela destrói, ela obriga você a buscar muita energia no seu corpo e você acaba ficando cansado e acaba morrendo. O que eu queria também falar é que geralmente quando eu escrevo no meu blog, eu sempre falo assim, os cientistas criam várias teorias e uma das teorias nunca poderia existir cristais de gipsita de 11 metros. Eles falam isso. Só que a realidade é outra. E o que está acontecendo? Isso prova que a ciência ela não é dona da verdade. Então, nunca estou querendo provar que a ciência não é verdadeira, não é isso. Eu estou querendo provar que os cientistas não podem formular uma teoria e falar assim, dizer a teoria assim, não existe gipsita maior que 11 metros, entendeu? E chega lá e você descobre uma caverna com gipsitas de 11 metros, pesando quase 55 toneladas, gigantesco, como você vai ver nas imagens, são gigantescas esses cristais. E os cientistas descobriram que esse local tem mais ou menos uns 500 mil anos para crescer a essas dimensões, porque o cristal ele cresce, né? Ele vai produzindo material e vai crescendo. Então deve ter por isso que chegou a essa estrutura muito grande. E também o que eu posso também dizer que pode ser o calor, também pode ser ajudar o crescimento do cristal, pode ser isso também, a umidade, né, a quantidade de umidade. E o engraçado é que a ciência não acreditava nisso. E agora, antigamente, eu cheguei até a assistir um filme chamado Viagem ao Centro da Terra, muito antigo, acho que mais ou menos na época de 1959, quase da época da minha idade, né? Eu nasci em 1959 e foi um filme que quando eu assisti, quando eu era um pouco mais jovem, eu assisti o filme e o filme me chamou muita atenção. Até hoje eu sou fissurado pelas histórias do Jules Verne e a Viagem ao Centro da Terra foi um dos filmes que me deixou mais me levou para a literatura, sabe? Eu gosto de ler, eu gosto de escrever, então me levou a ler o livro e assim por diante. O que fala nos filmes e no livro é a mesma coisa desses cristais gigantes. E isso também é colocado nos filmes e na história em quadrinho do Super-Homem, como os cristais gigantes. Então tudo passava de uma pequena ficção científica. Era uma ficção científica. O próprio Jules Verne falou isso, escreveu isso muito tempo atrás. Então, quando ele escreveu essa história, não existia nada disso. Não existia nem essa teoria de que cristais de gipsita chegassem a ter essa dimensão. Nem se tocava nesse assunto no centro da Terra, que poderiam existir cristais gigantes. E isso foi escrito pelo Jules Verne em 1863, praticamente 157 anos atrás. Então, para você ver como a história, a mente humana, ela pode nos transportar a viagens
ao passado, ou mesmo viagens ao futuro. Então, por exemplo, imagine o Jules Verne vendo essa caverna de Naica. Ele iria falar assim: nossa, eu criei isso, sabe? Falei isso e não achava que fosse verdadeiro. Então, o que eu acho bem legal sobre isso é que a ciência agora está descobrindo que existem outras formas de ideias, entendeu? E não é só você falar assim, algo não existe. Você tem que provar que não existe, né? E para provar que não existe é difícil, entendeu? Então é melhor você aceitar a realidade de que o universo ele é muito grande, ele é muito desconhecido. Então o universo é desconhecido. Então a gente precisa entender isso. Outro detalhe que eu quero chamar atenção, eu gosto de colocar isso nos meus vídeos e nos meus blogs, é que vamos dizer que existe uma raça reptiliana. Vamos dizer que se existisse uma raça reptiliana, ela teria sangue frio, né? Vamos dizer assim, ela teria sangue frio. Essa caverna seria o local ideal para seres reptilianos, né? Eu tenho uma hipótese, não estou falando que é uma realidade, estou falando uma hipótese de que, por exemplo, podem existir alguns animais que podem sobreviver nesse tipo de ambiente. Então, o ideal seria um dinossauro. Então, os dinossauros poderiam... Porque o que acontece? O dinossauro ele tem uma termorregulação. Então, eles podem viver em locais de extrema umidade. Entendeu? Porque isso já foi provado cientificamente que os dinossauros eram sangue frio. Então, você basta estudar um pouquinho e você vai descobrir que os dinossauros têm sangue frio. E caso existisse uma raça, ou mesmo um tipo de ser alienígena, reptiliano, ele poderia viver nessa caverna. É possível viver nessa caverna, mas você teria que ser sangue frio, teria que ter termorregulação. Não existe... Poucos animais têm termorregulação, entendeu? Os dinossauros eram esses animais, jacarés e assim por diante, né? Crocodilos, esses animais mais répteis, né? Eles teriam condições de viver nesse tipo de ambiente. É claro que não existe esse tipo de vida porque eles teriam que sair para comer animais ou sei lá, qualquer coisa, né? Então seria impossível. Eu apenas estou criando uma hipótese para mostrar para você o que a gente que poderia encontrar, por exemplo, a vida, ou por exemplo, algum tipo de ser que possa viver nesse tipo de caverna. Então, o que eu quero tentar dizer para você é que a caverna de Naica, ela apresenta um defeito na teoria que os seres humanos, principalmente da ciência, ela estatiza alguma coisa e fala assim, não existe. Então eu estou querendo dizer que existe. Então, por exemplo, se você fala assim, olha, mas não existe cristais gigantes de 11 metros, e só que nós achamos e foi encontrado. Então isso prova que o ser humano ainda precisa de muito tempo caminhando para entender o nosso planeta, não só o nosso planeta, como o universo como um todo. Então a gente não pode dizer que tudo é definitivo, entendeu? Não existe nada definido, né? Não existe isso. A única definição que a gente sabe é que vamos morrer um dia, entendeu? Então essa talvez seja a única definição que a gente sabe. E o resto, as outras coisas que vão se descobrindo e vão se conhecendo de forma mais realista, né? No começo até pode parecer piada de eu ter
Eu posso ter sido uma piadinha, né? Chamada Fortaleza da Solidão existe, mas não é uma ideia ilógica. Ela existe. Ela só não é a mesma coisa que do Super-Homem. Mas ela, o que se pensou ser ficção científica se tornou realidade. Espero que tenha gostado do vídeo. O vídeo assim não foi um vídeo muito sério, mas que eu queria falar sobre alienígenas e outras coisas, né? Então não foi um vídeo muito sério e para mim é interessante mostrar isso para você, para a gente não ficar achando que o universo é do jeito que a ciência mostra pra gente. O universo ele tem, ele muda, ele é uma. Eu sempre falo isso no meu blog. O universo é uma caixinha de surpresas, como a Terra é caixinha de surpresas. E nós vamos ter muita surpresa. Eu não tenho muito tempo de vida, né? Porque eu já estou com 62 anos, não vou ver muita coisa, mas esses poucos anos, em 10 anos que eu comecei meu blog, eu vi coisas que eu nunca iria ver na minha vida. Sinceramente, eu vou falar para você, todas as coisas que estão acontecendo no universo, no planeta, na Lua, por exemplo, acharam água na Lua, agora acharam essa caverna, todas essas, por exemplo, as múmias de Nazca, eu nunca imaginava ver isso na minha vida. Eu nem imaginava que o próprio Pentágono ia revelar discos voadores. E em 10 anos do meu blog, em 10 anos que que eu trabalho sobre o assunto, eu nunca vi tanta revelação, tantas coisas acontecendo, comprovando muitas coisas que a gente fala aqui no blog, muitas coisas que a gente comenta sobre alienígenas, sobre que era tudo, parece maluquice, coisa de história, coisa que o Júlio Verne fez em 137 anos atrás, 157 anos atrás, se tornando realidade. Histórias de ficção se tornando realidade. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a ciência ela não pode dizer alguma coisa que é definitiva. Espero que tenha gostado do vídeo. Não esqueça de deixar seu like, nem de deixar de se inscrever no canal e clicar no sininho. Até mais.